Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso croquete. E se você nunca comeu um croquete sem massa, vale a pena você fazer, porque o sabor desse croquete é incrível. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar na sua produção de croquete sem massa. E além disso, eu vou lhe dar todas as dicas e segredos de como fritar. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Então, pessoal, para a nossa deliciosa massa, vamos precisar de uma cebola média ralada, salsinha e cebolinha, e você pode escolher o cheiro verde aí de sua preferência. 200 gramas de requeijão cremoso. 200 gramas é um copinho daquele, sabe, pessoal? 2 colheres de sopa de tomate seco. E tem que ser o tomate seco, porque se você usar o outro tomate, o ponto não vai dar logo, porque o outro tomate, ele solta um líquido. Se você não tiver o tomate seco, é melhor que você não coloque. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de peito de frango cozido, e você pode cozinhar aí com tempero de sua preferência. Eu cozinhei na panela de pressão, ele inteiro assim. E como eu não quero que você erre nessa receita, eu vou esperar você pegar seu caderninho, porque eu tenho muitas dicas aqui para falar para vocês. Pegou? Ainda não, eu não acredito. Pega aí. Mas é sério, pessoal, pegue mesmo o caderninho, porque assim, o ponto dessa receita aqui você precisa escrever aí no seu caderninho. Por exemplo, todos os ingredientes aqui, exceto o tomate seco, eles estão gelados. O peito do frango, eu cozinhei, tirei do caldo, deixei esfriar e coloquei na geladeira. Cebola já estava na geladeira, isso daqui também. E o requeijão cremoso também já estava na geladeira. Por que que eu faço isso? Essa receita é um tipo de receita que você tem que deixar o peito de frango assim, ó, bem sequinho e firme. Esse é o grande segredo dessa receita. Aí você pode pensar assim: ah, Edva, não deu tempo eu colocar o frango na geladeira. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar esfriar para que fique assim, ó, com essa textura seca. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou processar o frango. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador na função pulsar. A cebola, para ficar tudo igualzinho, você vai passar no lado mais grosso do ralador. E agora aqui eu vou processar o frango. Não processe até virar uma pasta. O ponto é esse aqui, ó. Observe que ele fica bem sequinho, tá vendo? Esse é o ponto. Em uma produção acontece muitas coisas. Olha só, pessoal, ficou um pedaço aqui. Deixa eu processar aqui ligeiramente. Como eu já falei, o peito, ele já foi temperado. Esse é o momento para você acertar o sal. Aqui eu já sei que o sal está no ponto certo, porque a quantidade de temperos que eu já coloquei com sal. Vou trocar de vasilha aqui, porque essa que eu escolhi, ela é pequena. Quando eu colocar os outros ingredientes aqui para misturar, não vai dar certo, não. Outra coisa para você escrever no seu caderninho: escolha o requeijão cremoso de ótima qualidade. Não sei se dá para ver. Olha só a qualidade desse requeijão cremoso. É um requeijão cremoso puríssimo. Ele é muito bom. Escreva mais uma dica aí no seu caderninho. O ponto aqui também depende do tamanho da cebola, tá? A cebola aqui que eu usei, ela tem em média 50 gramas. Se acontecer isso com você, quando você estiver aí na sua produção e não der o ponto, aí você coloca mais 100 gramas de requeijão cremoso. Mas comece com 200 gramas, tá bom? É um ponto que dá para você pegar. Agora eu vou pesar porções. Essa porção aqui de 35 gramas, eu acho um peso ideal para o nosso salgado. 35 gramas.
Aqui eu tenho 27 unidades com peso de 35 gramas e sobrou uma porção aqui de 8 gramas. Para fazer bolas e o salgado não grudar na palma de suas mãos, use um pouco de azeite, bem pouquinho, tá, pessoal? Olha só. Lembre-se que as porções, elas estão geladas. Quando você estiver aí na sua produção, se a porção você sentir que ela está descongelada, leve para o freezer por uns 5 minutos, para que ele gele rapidinho. Para empanar, eu vou precisar de 1 kg de farinha de rosca. Se você não quiser usar a farinha de rosca, você também pode usar a farinha panko. Fica muito bom. E cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Eu vou esperar você pegar ele de novo. Ai, gente, só brincando com vocês mesmo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que você faça salgados melhor do que eu. Eu não quero que você erre na sua receita. Esses dias eu vi um comentário de Jaira Sampaio. Ela falando, Edva, eu acho uma graça quando você bate o dedinho pedindo para pegar o caderninho. Jaira Sampaio, um beijo no seu coração, tá? Mas é isso mesmo, pessoal. Pega o caderninho. Agora escreva essas dicas aí. Desse jeito que está aqui, eu posso empanar e fritar. Posso congelar? Pode. Desse jeito que está aqui, você vai empanar e vai congelar. Dura 90 dias no freezer. Mas se você quer que o seu salgado seja assim muito mais do que especial, muito saboroso, e quem vai comer diga assim, gente, que explosão de sabor é esse? O que é que você vai fazer? Você vai colocar 1 cubo de queijo. Esse queijo aqui é o queijo provolone. Eu cortei em cubos e esse cubo aqui, ó, ele pesa de 6 a 7 gramas. Você corta os cubinhos assim. Se você não quiser colocar o queijo provolone, você pode usar o queijo mussarela em cubinhos, também fica maravilhoso, tá? Você escolhe aí qual o queijo que você quer usar. Sempre comprando assim, ó, em pedaços, para que você possa fazer os cubinhos. Fica melhor de trabalhar quando você corta em cubinhos. Por que que eu vou usar o queijo provolone? É porque ele é um queijo defumado e a combinação aqui com esses ingredientes vai ficar uma explosão de sabor. Por isso que eu vou usar esse queijo. Mas como eu já falei, você pode usar qualquer um aí de sua preferência, tá? Não precisa passar no ovo, passar na água, nada disso, porque ele já é um salgado úmido, apenas na farinha de rosca. Esse mesmo passo a passo você pode fazer com bacalhau ou com charque. Eu nunca fiz com bacon ou com calabresa, somente com frango, com charque e com bacalhau. Eu acho que não dá certo não, viu, pessoal? Com o bacon ou com a calabresa, porque ele não tem essa fibra que o frango tem, que o charque tem, que o bacalhau tem. Eu acho que não dá certo não, mas se você fizer aí, fala aqui para mim nos comentários. Todos modelados e recheados. E para garantir mais crocância, eu vou levar para o freezer por no mínimo 1 hora. Se você não tiver o freezer, você pode colocar na geladeira por no mínimo 2 horas. E se você quiser adiantar a sua produção e deixar de um dia para o outro, pode. Mas, Edva, eu não posso fritar no dia seguinte. Quantos dias eu posso deixar na geladeira?
até 2 dias. Eu nunca deixei mais do que isso. Caso contrário, você vai congelar. E eu já tenho aqui no canal passo a passo de como congelar os salgados. O passo a passo para congelar esse tipo de salgado é o mesmo passo a passo dos salgados de massas cozidas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Como congelar os salgados de massas cozidas é o mesmo passo a passo para congelar esse daqui. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Salgados resfriados. E agora eu vou fritar. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Para fritar os salgados, use um utensílio. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Não frite vários salgados de uma só vez. Prontinho, pessoal, todos fritos. Gente, minhas glândulas salivares estão aqui pulando de alegria. Ai, não, gente, eu vou experimentar. Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Olha só, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui é o tomate seco, não é queimado não, tá, pessoal? Vou botar aqui bem de perto para que vocês possam ver aí, porque como é fritura, aí fica assim, mas não é queimado não, tá? Aqui é a cebolinha. Gente, eu vou experimentar. Pessoal. Que salgado maravilhoso. Gente do céu, que sabor incrível. Vocês precisam fazer aí. Muito, muito, muito bom. Olha. Muito bom, minha gente. E para entregar ao seu cliente, você pode escolher a embalagem aí de sua preferência. Eu tenho aqui alguns sacos de papel. Você compra esse tipo de saco em casas de embalagens, em lojas que vendem produtos para a festa. E eles são vendidos em quilo. Você pede R$10, R$15. Aí tem sacos assim. Tem as bandejas que você também pode colocar. Eu tenho aqui também papel manteiga. Vende em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. Eu cortei aqui alguns pedaços. É só uma ideia, tá, pessoal? Aqui, ó. Coloco assim. Você faz aí, coloca 12 unidades. Aí fica assim, olha só, pessoal. 12 unidades. Aí você fecha. Coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.